Vamos iniciar mais uma aula de História do 6º ano, onde hoje estudaremos um pouco sobre a pré-história. O estudo da pré-história, se tornou um grande desafio para os historiadores, porque a falta dos vestígios mais consistentes não seria possível ali montar, remontar o modo de vida dos nossos antepassados pré-históricos, dificultava essa visão. Então, essas incertezas fizeram surgir uma divisão após a invenção da escrita, onde o estudo da história ela ficou dividida entre pré-história e história. Essa divisão foi com a invenção da escrita, há 4.000 anos antes de Cristo. Então, com a invenção da escrita, tudo o que aconteceu antes a ela é considerado pré-história e após a invenção da escrita como período da história. Só que essa divisão é uma qualificação da pré-história como um período que não tinha um domínio de escrita ainda, é uma visão preconceituosa, uma desvalorização de toda a produção que ocorreu antes da escrita, o que é um erro. Então, devemos lembrar e destacar que existiu um desenvolvimento antes da invenção da escrita, que deve ser considerado, e é o que nós vamos estudar agora. O primeiro período é o período paleolítico. Ele é considerado a fase mais extensa, que começa com o aparecimento do primeiro hominídeo e, facilitando o estudo, ele divide em 3 fases. O Paleolítico Inferior, que durou de 4,5 milhões de anos a 100.000 a.C., o Paleolítico Médio, que dura de 100.000 anos a 40.000 a.C., e o Paleolítico Superior, com domínio de 40.000 a 10.000 a.C. Isso acontece nesse período paleolítico o início da produção cultural, que só foi possível devido a mudanças físicas que o hominídeo passou, como, por exemplo, o aumento da capacidade craniana facilitou o uso do cérebro, e também a liberação do dedo polegar, que fez com que facilitasse a produção, a criação de utensílios de osso e pedra para ser utilizado, por exemplo, na caça. No período paleolítico, o modo de produção primitivo, que quer dizer dependia da natureza e por isso primitivo, não alterava o meio em que viviam. Tá? Então, eles viviam como? Da caça, da pesca, da coleta de frutos e raízes. E também eles praticavam o deslocamento devido à falta de alimentação. Então, por isso, eles eram considerados também povos nômades, que quer dizer o quê? Sem moradia fixa. Isso porque quando acabava a alimentação ali, como eles não tinham modificação de ambiente, quando aquela alimentação naquela região acabava, ficava escassa, então eles se deslocavam para uma outra região. As características desse período paleolítico, as grandes, as mais marcantes, é a descoberta do fogo, uma das grandes características, porque fez com que eles passassem a não comer mais alimento cru, não passar frio, se proteger de animais selvagens. E também, isso só foi possível quando eles descobriram a utilização do fogo, foi através de atritos entre pedras ou entre madeiras pontiagudas e um outro tipo de madeira. Então, eles percebem o surgimento das faíscas e conseguem controlar o fogo a seu favor, utilizando assim para se proteger dos animais ferozes, para se aquecer em épocas muito frias, já que as suas moradias eram em cavernas, tá? Eles moravam em cavernas, e também para iluminar na escuridão. Faziam a produção de utensílios e armas com madeira, com a pedra e ossos, e existia aí um registro em desenhos de suas lutas, como viviam, das caças, das pescas, que é chamado de pinturas rupestres. São aquelas imagens que eram colocadas no interior das cavernas. Então, agora vamos praticar nossa atividade no nosso livro didático na página 53, tá? Bons estudos!
Dando continuidade à nossa aula, vamos estudar agora o período Neolítico. As principais transformações desse período, passagem do período Paleolítico, que é considerado o período da pedra lascada, onde era utilizado a natureza ao modo em que ela era fornecida, e agora o período Neolítico, considerado o período da pedra polida. Então, as principais transformações que aconteceram foi o surgimento da agricultura e a criação de animais, o aperfeiçoamento desses utensílios criados no período paleolítico, a formação das primeiras tribos e os grupos deixarem de ser nômades. No período paleolítico, existe a produção, destaque na produção agrícola e na criação de animais. A produção agrícola, ela surge através da agricultura em 10.000 anos antes de Cristo. E como surge essa agricultura, Defende-se que a mulher teria descoberto, através da coleta, da busca pelos frutos, teria percebido que ao cair, os grãos, eles germinavam. Então, a mulher descobre a agricultura e percebe que isso é possível em terras férteis, em terras próximas aos rios. Isso faz com que aconteçam as primeiras aglomerações próximas aos rios. Para quê? Para que existisse a prática da agricultura, a prática do plantio. Daí também, surge nos vestígios deixados pelo homem nesse período, ele foi importante para determinar o modo de vida que se tinha. Então, nesse período, os grupos deixam de ser nômades, ou seja, deixam de depender da natureza sem modificação e passam a ser ativos, quando ele altera o meio, ele altera a natureza para atingir as suas necessidades, para que ele possa evoluir, superar as dificuldades que ele passa naquele período. Aqui existe o excedente de comercialização. Esse excedente de comercialização, ele surge quando, na produção desses alimentos, o excedente, é aquele que sobra, ele passa a ser feito trocas com esses excedentes, com o que sobra. E começa a surgir, então, próximo a esses aglomerados, a esses rios, e a essas plantações, as primeiras propriedades privadas. Surge também a criação de animais. A domesticação de animais, ela foi essencial para a valorização da vida nesse período, porque a maior parte das mortes aconteciam na caça, na busca pelo alimento. Como eram animais ferozes, muitas vezes que eram caçados, existiam muitas mortes também. Então, com a domesticação do animal, que foi feito, entende-se que tenha acontecido a partir do filhote de uma dessas capturas que teriam feito, esse filhote teria sido criado e em sua fase adulta, ele era abatido e era utilizada a sua carne e o leite para a produção, para o consumo do homem. E nesse período, então, passa-se a ter menos morte e passa a se ter uma vida mais longa. Existe também a técnica de usar a cerâmica, a produção de utensílios de cerâmica, tanto para o armamento como para utensílios no dia a dia. E existem as primeiras aldeias, ou seja, deixam de ser nômades, de não ter uma moradia fixa e passam a ser sedentários. Aí começa aí, então, a surgir nessas aldeias as primeiras construções de casas de madeira, pedra, barro. Então, existe aí os primeiros aglomerados, determinando aí pequenas cidades para esse período. Vamos praticar nossa atividade no nosso livro didático na página 55.